Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Eu sou Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor empresarial. Antes de mais nada, eu queria agradecer aos 21 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês por fazer parte dessa história da comunidade do canal Viver de Renda. Muito obrigado a todos por estarem aqui todos os dias, deixando seus comentários, seu like, compartilhando com os amigos, deixando seus comentários, suas ideias, suas reflexões. Tudo isso faz parte desse aprendizado e dessa construção, desse caminho que estamos fazendo juntos. Isso é muito legal. São 2 milhões de visualizações, outra marca super importante, né? 21 mil inscritos e 2 milhões de visualizações. Números fortes de um canal que foi criado em julho do ano passado. São mais de 500 vídeos já publicados aqui no canal. Então, muito conteúdo, maratone todos. Se você não assistiu ainda a todos os vídeos, o faça, porque é super importante. Falamos de diversos assuntos aqui, educação financeira, questões relacionadas a empreendedorismo, a investimentos de uma forma ampla, investimentos em bolsa americana, coisas que não devemos fazer ao investir na bolsa, os erros que eu já cometi, como eu quebrei na bolsa em 2008, enfim, não faltam assuntos aqui nos vídeos do Viver de Renda. Aqui eu não faço análise nem recomendação de ação, mas eu procuro compartilhar com vocês a minha trajetória, as coisas que eu aprendi nesses 30 anos prestando serviços enquanto consultor para grandes empresas, convivendo com o ambiente corporativo. Esse é um diferencial que eu tenho, por ter vivido dentro de grandes empresas, convivido com grandes empresários, feito cursos e investido na minha formação profissional, aprendendo com grandes consultores empresariais mundiais, como Jim Collins, Michael Porter, Peter Drucker, enfim, tudo isso são diferenciais que a gente vai agregando na nossa vida profissional, e aqui eu compartilho, disponibilizo esse conteúdo para vocês. Assim como os 15 anos como investidor, os erros, os acertos, tudo isso eu estou aqui disponibilizando para vocês. Se o conteúdo fizer sentido, deixa o like e compartilhe com os amigos. Muito bem, a gente vai começar o nosso estudo de caso da Oi esse fim de semana, no sábado, destacando algumas questões que eu julgo que são relevantes para que a gente vá amadurecendo a nossa tese de investimento e as nossas convicções. Em primeiro lugar, quero repercutir com vocês uma entrevista do CEO Rodrigo Abreu. Ele andou calado durante um período aí, eu atribuo que esse silêncio do Rodrigo Abreu se deveu à questão da própria proposta do BTG. Ele ficou em silêncio enquanto não teve uma definição da afirmação da proposta do BTG, e agora que isso está acontecendo, e que já aconteceu, e que vamos aí já no dia 7 de julho ter o leilão, ele está dando mais entrevistas novamente, o Rodrigo Abreu. E a última, mais recente, foi no dia 22 de junho, quando ele deu uma entrevista para a TC Rádio. E aqui a gente vai repercutir algumas coisas que ele falou nessa entrevista. A primeira coisa, os gastos da Oi estão dentro do seu plano de reestruturação, afirmou Rodrigo Abreu. Os gastos da Oi estão dentro do seu plano de reestruturação. Ou seja, existe um plano estratégico, existe um planejamento que está sendo cumprido à risca. Está sendo cumprido à risca. Isso é importante entender, né? A gente não pode ficar perdendo tempo olhando o preço de ação, tem que olhar o que a companhia está fazendo, o seu dia a dia. É assim que a gente estuda uma empresa, é assim que a gente avalia se vale a pena ou não investir em uma empresa. E aí, o que é importante destacar, a companhia prevê se tornar sustentável entre 2022 e 2023. A base de usuários da tecnologia Fiber to Home, que é a FTTH, que usa fibra ótica, chegará a 4 milhões ainda em 2021 e possibilitará a entrada no ano que vem já com receita superior a 4 bilhões de reais, segundo afirmou Rodrigo Abreu. Já os recursos de emissão de 2 bilhões em debêntures, anunciada esta semana que passou, via o imóvel, serão usados no funding da empresa. Os gastos da Oi são previsíveis e estão dentro do que foi previsto no seu plano de reestruturação em 2019. Esse plano foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores, lembre-se, em setembro do ano passado, né?
Nessa linha, a retração do câmbio contribui para aliviar o consumo de caixa da companhia telefônica. Então veja que a gente vai pegar aí agora um segundo trimestre onde o endividamento vai ser reduzido em função da variação cambial. Cerca de 66% aí da dívida da Oi está em dólar ou em euro. Então a redução do câmbio faz com que haja uma redução do endividamento da Oi. Aí são os vizinhos, os periquitos passando. Então a gente tem essa redução do endividamento. E o terceiro trimestre deve permanecer, terceiro e quarto trimestre, se nada acontecer de estranho no mundo, a gente deve ter ainda esse benefício de um câmbio mais baixo do que foi no primeiro trimestre desse ano. Tá? Os gastos da Oi são previsíveis e estão dentro do que foi previsto no plano de reestruturação da Oi em 2019. A retração do câmbio contribui para aliviar o consumo de caixa da companhia. Com relação à venda da Infraco, ela deve ser aprovada entre o quarto trimestre de 2021 e o começo de 2022. Eu sou otimista, eu acredito que ela vai acontecer como aconteceu com relação à operação da empresa de fibra da Vivo, né? Da Vivo não, da TIM. Eu acredito que vai ser rápido o processo de aprovação. Então, minha expectativa é que agora a gente possa ter isso definido por volta aí de outubro, mais ou menos, já que o leilão vai acontecer agora em julho, 60 dias mais ou menos. Outubro já deve ter aí o ok da Anatel e do CAD com relação à aprovação da venda da Infraco. Vai ser mais rápido do que da Oi Móvel, né? Vai ser antes da Oi Móvel, podem anotar isso aí. As vendas de ativos em geral estão dentro do estipulado pelo cronograma da empresa. A venda da Infraco deve ser aprovada mais rapidamente pelos reguladores e, consequentemente, ela vai ser concluída primeiro, entre o quarto trimestre de 2021 e o começo de 2022. Aí já a parte de conclusão de desalienação de ativos, essas coisas, né? A venda está sendo analisada pela Anatel e pelo CAD. Já a negociação envolvendo o Oi Móvel deverá levar algum tempo a mais e deve chegar ao fim do primeiro trimestre do ano que vem. Aí já a parte de desalienação, né? A companhia que está em recuperação judicial pretende encerrar o processo no quarto trimestre deste ano. Então aqui uma posição de que será possível, segundo essa conversa com o Rodrigo Abreu, entrar com pedido de fim de recuperação judicial no quarto trimestre desse ano. Essa é uma notícia positiva, né? Quarto trimestre. Então, entre novembro e dezembro, a Oi pode oficiar o pedido de fim de sua recuperação judicial. Concomitantemente, as conclusões da venda. O que, se ocorrer, deve impulsionar os papéis. Então, veja, só para a gente entender essa linha do tempo, né? Agora, em julho, temos o leilão de venda da Infraco, agora dia 7 de julho. Vamos pegar aí a temporada de balanços do segundo trimestre e do terceiro trimestre, já sendo beneficiados pela variação cambial. O endividamento vai reduzir em função do câmbio. Tá? 66% da dívida está em dólar ou em euro. Então a gente já vai ter essa redução. Pela conversa do Rodrigo Abreu nessa entrevista, há uma expectativa de que Anatel e CAD se pronunciem sobre a Oi Móvel agora por volta aí de outubro, no mais tardar novembro. Porque ele está admitindo a possibilidade de pedir o final da recuperação judicial entre novembro e dezembro. Então, uma coisa está condicionada à outra, né? Ele só vai dar entrada no pedido do fim da recuperação judicial após o pronunciamento favorável da Anatel e do CAD com relação à venda da Oi Móvel. Mas ele deixa claro aqui nessa entrevista que ele está admitindo no quarto trimestre, né,
dar entrada no pedido de encerramento da recuperação judicial. Então são duas coisas importantes, porque todos os dois movimentos deverão fazer o papel se movimentar e de uma maneira forte, conforme a gente já estudou aqui com outras empresas que estão em recuperação judicial e que entram nessa reta final de saída da RJ, quando acontece aquele movimento explosivo. Esse movimento explosivo, a gente já falou aqui exaustivamente em outros vídeos, é um movimento que não tem nada a ver com racionalidade, é um movimento que como é que eu poderia explicar? Eu julgo isso pelo estudo que eu faço, é como se fosse uma energia que foi represada durante muito tempo. É como se fosse uma tampa de uma garrafa de champanhe, né? Então você sacudiu a garrafa, mas nada aconteceu porque o papel ficou ali durante muito tempo. Reprimido, né? O líquido está ali, é reprimido pela rolha. Na hora que você destampa a rolha, ou seja, que você anuncia a saída da recuperação judicial, o líquido vai para fora da garrafa de uma maneira muito forte, né? Essa ignição, vamos dizer assim. E isso acontece com todas as empresas e não tem nada a ver com racionalidade, é um movimento de mercado, por conta de uma euforia que acontece. Entendeu? Isso aconteceu em todas as empresas que saíram da recuperação judicial, com a VV, com a Inepar, com a fertilizante Heringer, a Eternit, todas as empresas que saíram ou estão por sair da recuperação judicial, esse movimento acontece. Basta dizer que a VV, a construtora, anunciou no dia 14 de junho que estaria pedindo a saída da recuperação judicial e de lá para cá as ações subiram mais de 170%. 170% de alta, mais de 170% de alta em menos de 10 dias, entendeu, de bolsa. Então essa é a realidade, é isso que acontece. Os fatos estão aí. Entendeu? Os fatos estão aí. Ah, mas aí tem gente que fica se apegando a coisas técnicas. Ah, o número de ações da Oi é muito grande. Ora, é o que eu estou lhe dizendo, não existe a racionalidade regulando esse movimento. O movimento existe. Fato. Ponto. Não há o que discutir. Entendeu? E vamos aguardar, porque provavelmente a gente vai assistir esse filme acontecer. É a expectativa que eu tenho. Vamos esperar. Quem não acredita, vamos ver o que vai acontecer, né? Posso chegar e dizer, olha, realmente não aconteceu. Mas o que eu vejo é que há uma probabilidade muito grande de acontecer. É nisso que eu acredito. Por quê? Por observar todas essas outras empresas que eu procurei estudar e entender a dinâmica do que acontece com elas. Entendeu? Independe do mercado. Tem empresa que tem patrimônio negativo e mesmo assim tem fortes altas. Imagine. A Oi vai sair da recuperação judicial com patrimônio na casa de 30 bilhões de reais. E tem empresas que estão saindo da recuperação judicial com patrimônio negativo e mesmo assim as ações estão explodindo, né? Então, é isso. É observar e são as nossas convicções. Ninguém é dono da verdade, né? Mas vamos aguardar. Temos essa confiança de que o movimento pode sim acontecer. Muito bem, então era isso que a gente tinha inicialmente para comentar com relação a essa entrevista que o CEO Rodrigo Abreu deu recentemente, agora no dia 22, à TC Rádio, e que eu queria compartilhar com vocês. O que mais eu gostaria de comentar? Uma outra informação que eu acho que é importante para a gente destacar aqui é que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, ela vai convocar as operadoras regionais para uma reunião no dia 28 de junho, certo? Portanto, na próxima semana. E na pauta a ideia é discutir os efeitos da concentração de mercado, considerando aí a venda da Oi Móvel para as empresas Vivo, TIM e Claro. Essa reunião ela já foi confirmada pelo conselheiro Emanuel Campelo, que preside o Comitê de Prestadoras de Pequeno Porte de Serviços de Telecomunicações. Esse pedido do encontro, né, ele partiu das empresas que temem perder competitividade com a consolidação do mercado. O comitê tinha uma reunião prevista para o próximo mês, mas Campelo decidiu antecipar a conversa porque a discussão está em ebulição.
e com todas as partes muito ansiosas. As empresas regionais alegam que a concentração da infraestrutura nas mãos de apenas 3 companhias vai restringir a oferta de serviços e elevar os preços no atacado para as operadoras virtuais que usam as redes das grandes teles para oferecer telefonia e internet móvel a nichos de mercado. Além disso, o lance conjunto de Vivo, TIM e Claro prevê um compromisso de contratação de redes de fibra ótica da Infraco, subsidiária da Oi, o que reduz o mercado para outras empresas, alegam algumas operadoras regionais, representados pela Telcomp, que é a Associação Brasileira de Prestadores de Serviços de Telecom Competitivas. O conselheiro Campelo afirmou que o papel da Anatel nesse caso será ouvir as empresas e garantir que a qualidade dos serviços de telecomunicações sejam asseguradas em qualquer cenário. Segundo ele, a agência reguladora vem buscando incentivar o crescimento dos provedores regionais nos últimos anos e qualquer iniciativa contra essa política pública será mal vista. Bom, então temos aí essa novidade dessa reunião no dia 28. A Anatel está fazendo a sua parte, que é escutar a todos, né, antes de se pronunciar. Mas não vejo nenhum problema nesse aspecto aí com relação à Anatel, tudo caminha para que a Anatel administre, como outro conselheiro já disse da própria Anatel, que ela tem tudo para administrar esse novo cenário com apenas 3 grandes players, que é uma tendência mundial, A maioria dos países desenvolvidos, dos países ricos, tem apenas 3 grandes players. Alguns poucos países possuem 4 grandes players. Então não há muito o que se discutir. O mundo caminhou dessa forma, não houve nenhum problema concorrencial nesses outros países. Estamos falando de países grandes como Estados Unidos, né? Então nada a se preocupar. A tendência natural será a Anatel aprovar a venda da Oi Celular. E, havendo essa aprovação da Anatel, ato contínuo, no máximo em 30 dias, o CAD também deverá aprovar, porque a Anatel estará já sinalizando que não há nada que seja complicado do ponto de vista de administrar um cenário com 3 grandes teles. O olhar do CAD é exatamente nas questões concorrenciais. Portanto, na hora que a Anatel referendar a venda da Oi Móvel, o CAD vai seguir nessa mesma batida, nesse mesmo caminhar, né? Bom, esse foi o nosso primeiro vídeo de sábado. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!